Segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é no céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém, meus irmãos? Amém. Eu tinha, inclusive, na semana passada, dito que esse versículo 4 era o nosso objetivo para nós entendermos este versículo que parece, na verdade, no primeiro momento, difícil de entender. Mas hoje nós vamos ver que não é tão difícil assim, irmãos. Não é tão difícil assim. Mas eu comentei no final da mensagem da semana passada que o resumo de tudo que nós tínhamos dito é que nós devemos colocar os olhos, o foco naquilo que é eterno, naquilo que nos está preparado, aquilo que nos está reservado. E quando nós mantemos os olhos nisso, nós não desfalecemos. Os irmãos lembram disso? Esse foi o final daquilo que nós falamos na semana passada. Mas quem não esteve, então fica aqui para vocês uma amostra daquilo, onde nós dissemos que devemos atentar para aquilo que é eterno, e isso é o nosso combustível para que a gente não perca a força na caminhada cristã. Quem aqui está esperando algo que vai além desta vida? Ou nós estamos esperando somente os bens dessa vida? Ou quando nós oramos, nós nos lembramos de pedir somente as coisas que são daqui? Inclusive esses dias eu li uma frase que eu sempre pensei a respeito daquilo, mas nunca tinha conseguido traduzir aquela ideia, verbalizada aquela ideia. E no final das contas eu descobri que um escritor chamado John Stott, ele escreveu uma frase que dizia o seguinte: que se nós reduzirmos, ele disse o seguinte, que se tudo que nós esperarmos de Deus é com respeito a essa vida, ou seja, cura, a libertação das tristezas, que Deus nos ajude na nossa situação financeira, que Deus nos abra uma porta de emprego. Ele disse que se tudo que nós esperarmos de Deus for somente relacionado às coisas dessa vida, nós estamos pegando o Evangelho, que é algo tão rico, e reduzindo ele. Porque o Evangelho vai além dessas coisas. O Evangelho vai e nos alcança para a vida futura, a libertação da condenação futura. Então, quando nós nos tornamos cristãos que somente pedimos: Deus me dá um emprego, Deus me cura, Deus me dá uma casa nova. Não tem nada errado nós pedirmos isso, irmãos. Inclusive encorajo os irmãos a pedirem essas coisas. Mas se nós só pedirmos isso a Deus, se o nosso relacionamento com Deus se resumir somente nesses pedidos, então nós estamos pegando o Evangelho, irmãos, e transformando ele em algo pobre. Porque o Evangelho, irmãos,
dos nossos pecados e, consequentemente, a libertação da condenação eterna. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, que essa deve ser então a nossa esperança. Então vamos lá, irmãos. 2 Coríntios 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, então a gente vai começar a entender cada parte desses 3 versículos, aí o quarto vai ficar fácil. Irmãos, o que significa que casa terrestre deste tabernáculo? Toda vez que nós lemos a respeito disso na palavra de Deus, ou a maioria das vezes que nós lemos essa expressão, o escritor está falando a respeito do seu corpo. Então, quando o apóstolo Paulo disse: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, é como se ele quisesse dizer assim: porque sabemos que se o nosso corpo, olha como é que já vai ficando mais fácil a história. Aí você diz assim: mas irmão, por que o apóstolo não usou então a palavra corpo? A gente vai entender um pouco mais para frente, porque ele estava fazendo uma comparação com alguma coisa, que nós vamos entender. Então todas as vezes que nós lemos desse jeito, entende-se corpo. A prova disso, irmãos, mantenha o seu dedo aí onde você está na Bíblia. Se você quiser vir comigo, vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. O apóstolo São Pedro também fez uso dessa mesma expressão, conforme nós lemos aqui: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo. O apóstolo Pedro aqui não estava dentro de uma cabana quando escreveu isso, quando ele disse: tendo por justo, estando neste tabernáculo, despertarmos com admoestações. Não, o apóstolo Pedro disse: olha, enquanto eu estiver neste corpo, enquanto eu estiver nesta vida. Então era normal esse tipo de referência. Versículo 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. O que o apóstolo Pedro queria então dizer? Se alguém vai deixar este tabernáculo, ele estava prevendo o quê? A sua morte. Então está fácil, né, irmãos? Acho que simples. Então nós entendemos aquilo que se trata do tabernáculo nesse sentido. E para terminar, o versículo 14 de Pedro diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ou seja, Jesus já estava dizendo: Pedro, você vai deixar o seu tabernáculo. Ou seja, a sua morte está chegando, está perto. Então o apóstolo Paulo fala disso também. Mas vamos continuar. A gente está entendendo isso para a gente aproveitar melhor o conteúdo. Voltemos lá em 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, atenção aqui, meus irmãos, para a palavra terrestre, não é celestial, é terrestre. Sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, Paulo aqui está dizendo o seguinte: se eu morrer, ou se Jesus me buscar, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Olha, se eu deixar este corpo, ou seja, porque eu vou morrer e vou me encontrar com Jesus, ou porque Jesus virá nas nuvens, aí o que ele diz? Se esta casa se desfizer, temos de Deus um edifício. Olha que bênção! Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que se ele morresse, ele tinha uma esperança que era de ter um corpo, não mais terrestre, como ele disse, mas agora um corpo criado por Deus, um corpo com uma natureza divina, uma natureza celestial dessa maneira. E isso, irmãos, a gente já começa aqui a combater uma heresia que existe
na sociedade de que existem almas perambulando por aí. A palavra de Deus não suporta essa doutrina, esse ensino errôneo. Não existe alma sem corpo. Não existe. Isso era uma ideia que os coríntios tinham na cabeça por causa da influência grega sobre eles. Porque os gregos acreditavam que o corpo era uma prisão para a alma, e o que eles desejavam era a morte, entre aspas, não que eles queriam se matar, não é nada disso, mas eles esperavam a morte como a libertação da alma, e aí a alma não teria mais corpo, não teria mais este tabernáculo, essa casa, entendeu? Então Paulo vem aqui e ensina: se nós morrermos, nós receberemos um novo corpo, e este novo corpo é diferente, Paulo diz. E se Jesus nos buscar, que diz a palavra de Deus lá Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que no momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos o quê? Transformados pelo Senhor. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que então isso que é corruptível se torna incorruptível. Tudo bem, meus irmãos, alguém pode dizer, mas isso é muito teológico. É teológico, mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Paulo estava dizendo que a sua alma não estaria perambulando descuidada depois que ele morresse. Tem muita gente com medo de morte. Sabe quem tem medo de morte? Quem não tem certeza da sua salvação. Porque aquele que é salvo, ele sabe que o dia que ele morrer, ele sabe exatamente o que vai acontecer com a alma dele. Ela não vai ficar perambulando aí, nem num estado intermediário de purgatório, esperando a remissão que viria. Não. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, a morte para nós, irmãos, é um começo, não é o fim. A morte para nós é o início de uma nova jornada. Portanto, se você é crente e tem medo da morte, ore ao Senhor, porque não deveria ter. Não deveria ter. E eu sei que tem crente com medo da morte. Versículo 2. Então nós já entendemos aqui, e agora vai ficar mais fácil o restante dos versículos. Aí Paulo diz no versículo 2 e 3: e por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu, se todavia estando vestidos não formos achados nus. O que vem então no versículo 2 agora? No versículo 1, Paulo traz um fato. Eu sei que no momento que eu morrer, isso que é terrestre vai embora e eu recebo um corpo transformado. Paulo somente diz o fato. No versículo 2, ele vai dizer se isso é bom ou ruim. Olha lá, ele diz o seguinte: e por isso também gememos. Paulo usa aqui a palavra gememos, não é que ele gemia de dor, não é que Paulo aqui gemia de medo, não é que Paulo aqui gemia por qualquer motivo negativo, mas Paulo diz no versículo 2: por isso nós gememos desejando ser revestido da nova habitação. Então Paulo desejava, irmãos, um momento em que ele não estaria mais nesta natureza, mas sim numa próxima natureza, na natureza que viesse de Deus. E ele dizia: como eu desejo aqui, não tem nada que eu deseje mais a não ser a nova natureza. Quem daqui espera a nova natureza? Será que todos nós que estamos aqui, irmãos, eu realmente, como eu orei, eu acredito que seja. Nós não pensamos muito nisso. Nós somos imediatistas e pensamos na nossa vida cristã hoje. Quantos dos irmãos se alegram em saber dessa verdade bíblica? Esperam com ansiedade por isso. Talvez poucos de nós. Só que Paulo dizia que tanto era o desejo dele
por aquele novo corpo transformado, incorruptível, que não pecaria mais, que ele se descreveu como alguém que gemia e desejava por aquilo. Por quê, irmãos? Porque havia tanto desejo. Qual era o motivo desse desejo? Tinha dois. Porque o primeiro era, Paulo reconhecia, em primeiro lugar, e é importante que todos nós reconheçamos. Você reconhece que você nem sempre consegue fazer o que você quer? O que é certo? Você reconhece que muitas vezes você, apesar do espírito estar pronto, a carne é fraca, e você acaba fazendo o que não devia? Você reconhece que muitas vezes você não consegue agradar a Deus e fazer e cumprir a vontade de Deus? Você reconhece, conforme diz lá em Romanos, no capítulo 7, que dentro de mim existe um conflito, que uma parte de mim quer agradar a Deus, uma parte de mim sabe que o certo é estar na igreja, uma parte de mim sabe que o certo é eu entregar a minha vida a Cristo, e eu não faço? Isso tudo é efeito desta natureza pecaminosa que está em nós. Então Paulo desejava a nova natureza, em primeiro lugar, porque ele reconhecia que essa era ruim. E isso é importante nós como cristãos entendermos, que essa natureza que nós vivemos é ruim. É ruim. E tem crente que se eu disser, quem quer morrer, quem está com Jesus? Vem um monte de glória a Deus na igreja. Se eu fizer essa pergunta agora, mas lá no teu íntimo você morre de medo da morte, você não quer largar dessa vida, você quer o melhor dessa vida, você quer ficar aqui, porque eu queria ter isso, antes de Jesus voltasse eu queria ter aquilo, aí antes de eu morrer eu queria fazer isso, que não sei o que não sei das quantas. E nós somos seduzidos pelas coisas ao redor, mas nós nos esquecemos que nesta natureza que nós estamos, nós não conseguimos agradar a Deus na totalidade. Não conseguimos. Então Paulo, ele tinha o desejo de agradar ao Senhor. Aqueles que são casados vão entender o que eu estou dizendo. Sabe aquilo que você às vezes faz e a tua esposa não gosta do que você faz? E aí você tenta não fazer, mas é mais forte que você, às vezes, quando você vê, você já fez. E você deseja que você... eu precisava ser mais cuidadoso com isso. Ele não gosta quando eu faço isso, ela não gosta quando eu faço aquilo. E aí quando você faz e ele ou ela briga com você, você se sente culpado. Puxa vida, eu não deveria mais fazer, ela já pediu tantas vezes. E quando você vê, você faz de novo. Vocês entendem? A maioria daqui já deve ter passado por algo semelhante a isso. Isso é um exemplo pequeno perto daquilo que Paulo sentia. Paulo, ele queria, o desejo de Paulo era agradar a Deus em totalidade, mas ele sentia a sua situação miserável que era estar nesse corpo. Então o primeiro motivo pelo qual ele gemia pela sua nova condição era o fato de ele não conseguir fazer tudo que ele queria fazer, tudo que ele desejava fazer para agradar a Deus. É o primeiro motivo. E o segundo motivo que fazia com que Paulo gemesse, desejando ser revestido da nossa habitação, é porque ele tinha certeza de uma coisa: a próxima é melhor. E de novo, será que nós, irmãos, consideramos a próxima melhor? Ou a gente tem dúvida? Nós precisamos pedir a Deus que coloque em nossos corações o desejo de sermos transformados de uma vez por todas. Muitas vezes nós desejamos que Deus mude algumas coisas nas nossas vidas. Desejamos ser libertos de alguma coisa, de um vício, de uma mania, de um medicamento, mas nós não desejamos a libertação desse estado. Isso é uma promessa que Deus tem para nós, e nós deveríamos nos alegrar com isso. Nós deveríamos ansiar. Por isso Paulo dizia:
eu gemo desejando ser revestido pela outra habitação, porque ela é muito melhor. Responda para você mesmo: você está convencido que esse novo estado é melhor do que o teu, ou você prefere ficar nesse? A tua primeira resposta vai ser: não, é lógico que eu prefiro o outro estado. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Lembra da mensagem do domingo? Vai mais fundo, porque os olhos daquele que tudo vê sabe a resposta verdadeira. Eu posso colocar uma lista aqui na frente e dizer: assinem aqui quem acha que o outro é melhor. Todo mundo vai fazer uma fila aqui. Tá bom? Mas Jesus vai estar aqui assim, ó. Eu estou sabendo, você está escrevendo uma coisa aí. Então, diante de tudo isso, irmãos, o que a gente faz se nós não desejamos? Precisamos buscar esse desejo. O desejo da volta de Cristo. O desejo de não mais pecar a revelia, de não mais cumprir a vontade da carne. E Paulo então dizia, olha, relendo o versículo 2 para nós seguirmos, 2 e 3. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E Paulo diz, olha, minha alma nunca estará não revestida. Sempre ela estará revestida. É isso que Paulo quis dizer. É uma afirmação aqui no versículo 3. E antes de nós irmos por 4, lembra lá em, se eu não me engano, em Filipenses, quando Paulo diz o seguinte: em ambos os lados eu encontro minha perda. Paulo diz o seguinte: em que ambos os lados? Lado 1, se eu continuar aqui na terra, eu sou útil na obra de Deus. Esse é o lado 1. Mas se eu estiver na outra vida, é muito melhor do que eu estou com Cristo. E Paulo dizia que ele não sabia. Ele ficava confuso entre as duas. Será que essa confusão passa pela nossa cabeça? Aí Paulo diz o seguinte: para mim, o morrer é ficar com Cristo, mas viver é ganho. Eu tenho por mim que muitos cristãos diriam: eu quero ficar nesse mundo até quando der, e quando eu morrer, eu vou dar com Cristo. Eu tenho por mim que 90% dos cristãos pensam assim. Espero que eu esteja errado. Eu vejo algum sorriso na cara do rosto dos irmãos, o que me entrega um pouco do que eu estou dizendo é real. Mas não é só com vocês, é comigo também. Só que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra alguém que dizia o seguinte: sede meus imitadores. Queremos imitar Paulo, precisamos ter esse mesmo desejo. Queremos ser agradáveis a Deus, precisamos ter esse mesmo desejo. Amém? E agora o versículo 4 se torna então fácil para nós. Olha lá: porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, olha como está fácil de entender, gememos carregados aqui você entenda por aflito e angustiado. Ou seja, Paulo diz o seguinte: eu me sinto angustiado, porque eu estou neste tabernáculo. Continua: não porque eu quero ser revestido, despido. Ou seja, Paulo diz o seguinte: eu quero deixar esse tabernáculo, não porque eu quero, como vocês gregos, a libertação do corpo, para estar então livre da matéria. Não. Paulo diz o seguinte: mas eu quero sim estar revestido. Como? Para que isso que é mortal seja então absorvido pela vida. Ou seja, isso que é corruptível seja absorvido pelo incorruptível. Olha que bênção que Paulo diz. Vamos ler novamente: porque também nós, os que estamos neste
tabernáculo, gememos carregados, ou seja, aflitos, não porque nós queremos ser despidos, mas eu quero ser revestido pela nova habitação. Por quê? Porque a nova habitação, a morte, então, ela é vencida. É vencida. E o que passa, então, e o que é a morte, meus irmãos? O que é a morte? É o salário do pecado. Então ele diz aqui, neste momento a morte, que é o salário do pecado, é vencido. E o que passa a reinar em mim é a vida. Essa é a esperança do apóstolo São Paulo. E deveria ser a nossa. Irmãos, que a partir de hoje, a começar por mim, a começar por você, que o Senhor desperte em nós esse desejo por aquilo que nos está preparado. Que Deus desperte em nós o desejo por aquilo que vale a pena, por aquele grande resultado que Jesus comprou na cruz por nós. E Paulo agora no versículo 5 diz o seguinte: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Ou seja, agora Paulo começa a dizer, foi Deus quem me preparou isso, e Ele também me deu o quê? O penhor do Espírito. Já é a segunda vez que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios a respeito da garantia do Espírito. E eu fui até procurar nas minhas anotações, irmãos, no dia 31 de março nós falamos a respeito do penhor do Espírito. E eu disse aos irmãos que o que era o penhor? Que o penhor é uma garantia. O que significa penhor? Garantia. Como assim? É um objeto de valor que você dá para alguém, ou você recebe de alguém, como segurança que alguma dívida vai ser paga. Por exemplo, Guilherme fala assim: olha, eu vou levar sua guitarra. Tá bom, Guilherme, o que você me deixa de garantia que você vai me devolver? Guilherme vai dizer: olha, eu vou deixar tal coisa aqui como garantia. E diz a palavra de Deus que Deus nos deixou do seu Espírito, irmãos, do Espírito Santo, como garantia daquilo, que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. É o empenho, é aquilo que Deus empenhou para dizer: eu cumpro pela minha palavra, eu cumpro, eu velo pela minha palavra para cumprir. E a prova que eu dou disso é o meu Espírito. Deus dá parte de si para nos garantir que Ele vai cumprir esta promessa. Já é a segunda vez que o apóstolo Paulo fala disso. Quando nós vemos lá no mesmo livro, não precisam ir para nós ganharmos tempo, não perdermos tempo, no capítulo 1 deste mesmo livro, no versículo 22, Paulo diz: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, como garantia. E eu lembro que naquela oportunidade eu disse aos irmãos que o Espírito Santo em nós significa, irmãos, muito mais do que uma alegria. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos uma alegria, não é verdade? Quando nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o consolo, ótimo. Mas quando nós sentimos a presença de Deus, isso significa também Deus nos dizendo: tu és meu filho, eu tenho preparado para ti uma morada naquele lugar, eu vou te livrar deste tabernáculo no momento que for adequado, que for apropriado para isso, e eu vou te dar uma nova habitação. Quando nós sentimos a presença de Deus, irmãos, existe uma riqueza de promessas quando nós sentimos a presença de Deus. Quando nós sentimos a graça de Deus, irmãos, é lógico que é gostoso, que é bom, que é revigorante, mas neste momento você diz o testemunho: irmão, eu senti aquilo que confirma que eu sou filho de Deus, eu senti aquilo
Ele vai cumprir. Quando nós lemos, se eu não me engano, em Números, né, que diz, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, alguma coisa assim, muitos se pegam nesta palavra como a prova mais importante para dizer: Deus não mente, e está escrito lá em tal lugar. Continue pensando assim, só que acrescente algo mais ao seu discurso. Deus não mente, porque Ele prometeu da sua palavra, e todos os dias quando eu sinto a presença de Deus, é Ele me confirmando que Ele me dará aquilo que Ele me prometeu, é Ele me dizendo, me afirmando a sua promessa, de que há um novo corpo, né? Eu disse aos irmãos, a doutrina, existe a doutrina da ressurreição do corpo. Tem gente que acha que, não, eu vivo de qualquer jeito, porque o dia que eu morrer, meu corpo vai embora. Irmãos, os nossos corpos serão ressuscitados de maneira glorificada. Até que isso aconteça, os crentes que morreram, mas eles estão aonde, irmão Luciano? Estão com Deus. Estão perambulando pela rua, visitando os familiares, como alguns acreditam, vindo dar recado do além. Não existe base bíblica para isso. Onde está escrito na Bíblia? Lembra na parábola? Lembra na história, na verdade, do rico e do Lázaro? O rico quis voltar para avisar sua família. Abraão disse: não é assim que funciona. Eles já têm a palavra de Deus lá, que lhes instrui. Eles que ouçam a palavra de Deus. Nós não precisamos nos deixar enganar e consultar mortos por aí, porque isso não é de Deus, irmãos. Isso não é do Senhor. Mas então quem é que apareceu lá? Irmãos, se a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma até mesmo num anjo que parece divino, quanto mais imitar um parente nosso que morreu. Aí nós acreditamos. Por que nós acreditamos facilmente? Porque é tudo que o nosso coração desejava, que o nosso parente voltasse. A nossa fraqueza humana, é lógico que... Irmãos, eu perdi meu avô faz mais de 20 anos. Até hoje, às vezes eu sonho como se ele estivesse vivo. Isso é uma expressão do desejo de que eu queria que ele estivesse aqui ainda. É natural isso é do ser humano, a nossa saudade daqueles que partiram. E aí, quando alguém vai numa sessão assim e vê isso, ele se deixa enganar por causa do seu próprio desejo. Seguindo aqui para terminar, né, irmãos, o versículo 6: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ou seja, Paulo aqui mais uma vez reforça a história do bom ânimo sendo alimentado pela esperança de que, apesar de neste momento não estar vivendo do jeito que ele gostaria, um dia ele seria revestido da imortalidade. Resumindo então, irmãos, para nós terminarmos, o que nós vimos hoje? O que nós aprendemos hoje então? Aprendemos ou relembramos que nós seremos revestidos de um corpo imortal e incorruptível. Também vimos que o apóstolo Paulo desejava ardentemente receber essa promessa, que
que nós devemos meditar e também desejar isso. E número 3, o que mais que nós aprendemos? O Espírito Santo é a garantia de que Ele nos dará aquilo que Ele prometeu. Amém, meus irmãos?